Olá, estudantes, professor Luciano falando, sejam muito bem-vindos. Este vídeo, que está mais para o formato de um podcast, ele vem complementar a web de ontem, no sentido de resgatar alguns conteúdos, alguns elementos que foram trabalhados naquele encontro. Então, para aqueles que quiserem uma versão mais compacta dos conteúdos, tem a oportunidade de assistir ou apenas ouvir este podcast. Primeiramente, reitero que no mural de interação estão disponíveis para vocês algumas dicas, orientações e até mesmo links para que aprimoremos e ganhemos em produtividade nos nossos estudos. Com especial destaque para a indicação, a sugestão de que, enquanto estiverem estudando, procedam com anotações. A disponibilidade dessas anotações pode ser muito interessante para vocês resgatarem conhecimentos em outros momentos, conversarem sobre esses assuntos, resolver exercícios e até mesmo para o processo de memorização. Quando conversamos sobre fundamentos do estudo do comportamento nas organizações, vamos sempre lembrar de alguns elementos que são bastante importantes. Como indivíduos, seres humanos, estamos inseridos em grupos. Dentro das organizações, isso também acontece. As pessoas participam de grupos nas organizações. E quando pensamos em indivíduos que se relacionam com grupos, nós estamos diante de mais um dos fatores que interferem no comportamento dos indivíduos. Pois bem, isto nos chama a atenção para os elementos conhecidos como fatores externos nas organizações. Para quem olhou o infográfico da primeira unidade sabe do que eu estou falando. Nos fatores internos e fatores externos, nós temos elementos do próprio indivíduo, os fatores internos, os elementos motivacionais, e os fatores externos, aqueles que são próprios do ambiente, o que inclui as relações de grupo, as relações com a chefia, as condições de trabalho, iluminação, enfim. Dos grupos, e é interessante que conheçamos pelo menos dois tipos principais. São os grupos formais e os grupos informais. O que são os grupos formais? São os grupos estabelecidos pela própria organização. São os grupos que nós facilmente reconhecemos na estrutura, no próprio organograma da empresa, da organização. Por exemplo, o departamento de compras, o departamento de produção, ou o setor de logística, o setor de manutenção. Também existem os grupos informais. O que são os grupos informais? Os grupos informais são aqueles formados espontaneamente pelas pessoas. Por exemplo, uma pessoa do setor de vendas pode ter amizade, pode ter afinidade com pessoas da produção, com pessoas da manutenção, do atendimento ao cliente, da contabilidade, e esse conjunto de indivíduos formam um grupo informal. Por que os grupos se formam? Ora, os grupos se formam por similaridade, por semelhanças, por afinidades que são identificadas mutuamente. E, ao mesmo tempo, com a identificação destas similaridades, destas semelhanças, também surge a noção do nós e do eles. Quem é o nosso grupo e quem são os elementos, os indivíduos ou outros grupos distintos de nós. Então, nós podemos reconhecer a existência de similaridade e de distinção. E uma vez que façamos parte de um grupo, isto contribui para que tenhamos, por exemplo, suporte social, referências, até mesmo apoio para lidar com as situações. Situações que normalmente envolvem algum nível de desafio dentro das nossas organizações. Participar de grupos, reconhecer-se como um grupo, ter na sua identidade um pouco do que o grupo é, contribui para a redução das nossas incertezas. Isso remete para o conceito do eu social, lá no capítulo de percepção, que vai ser estudado por alguns daqui a pouco, ou já foi lido por outros, e cujos conceitos teremos uma breve apreciação neste podcast. Outro elemento importante, outro fator importante do comportamento nas organizações são os líderes.
O líder exerce um papel de influência, de ação, de exemplo, de atuação, que pode sim sugerir, influenciar e ter efeito sobre o comportamento das pessoas. Outro elemento bastante importante é a motivação. Esse tema ele recebe tantas contribuições das mais diferentes fontes e, dada a sua complexidade e importância, ele é o objeto do nosso fórum. E aí eu reitero, reforço, recomendo muito que procedam com a leitura recomendada. Aliás, o livro Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil, do Dr. Zanelli, contém vários dos conteúdos pertinentes a esta disciplina, de modo que aqueles de nós que quisermos aprofundar conhecimentos nos temas desta disciplina, cultura, liderança, motivação, emoções nas organizações, tem na literatura indicada uma excelente fonte de leitura e de consulta. Vamos conversar um pouco sobre as atitudes. O que são atitudes? As atitudes são predisposições para determinada ação, são predisposições em termos de julgamento. Então nós podemos imaginar, de uma maneira simplificada, que algumas pessoas têm uma predisposição favorável ao trabalho, enquanto outras têm uma predisposição desfavoráveis àquele trabalho, ou àquela situação, ou àquele colega. Nessa breve apresentação das atitudes como uma predisposição, convém destacar que 3 elementos compõem as atitudes. São as emoções, a cognição, razão, conhecimento, enfim, e a volição, para entender de uma maneira rápida a nossa vontade, o que queremos. Por que é tão importante estudar atitudes? Ora, a predisposição para a ação, somada com a habilidade, com a capacidade de saber fazer, acrescentada ainda do conhecimento do como fazer, por que fazer, para quem fazer, quando fazer, em conjunto, vem compor o que normalmente nós chamamos de competência, habilidades, conhecimentos e atitudes. Se somarmos com isso valores, algo bastante importante da cultura organizacional, nós podemos entender que conhecimentos, habilidades, atitudes, os valores, aquilo que o indivíduo acha que é importante, e se no entorno ele encontrar as condições materiais, equipamentos, ferramentas que são necessárias para o desempenho das suas atividades, nós temos aí sim a condição para que a competência se manifeste. É o famoso chave, conhecimento, habilidades, atitudes, valores e entorno. Outro detalhe, por que é importante estudar as atitudes? As atitudes podem influenciar as nossas percepções e as nossas emoções. Como assim? As atitudes, como uma predisposição para determinada situação, como um julgamento, um pré-julgamento para determinada situação, gera uma expectativa e essa expectativa pode sim ser influenciadora da percepção, como pode ser influenciadora das emoções. Vamos conversar um pouco então sobre emoções. Uma noção que é bastante importante. No ambiente há uma constante presença de vários tipos de estímulos. Estímulos visuais, estímulos auditivos, sonoros, estímulos sinestésicos. Então, as luzes, os letreiros, os objetos, os sons, constantemente vão sendo captados pelos nossos sentidos. Visão, audição, olfato, tato. E estes estímulos, nós os organizamos de maneira que eles tenham um sentido para nós. E a partir de um conjunto de estímulos, nós podemos ter uma, entre aspas, leitura da realidade, uma compreensão do que está acontecendo em torno de nós, o que pode despertar diferentes emoções. O processo pelo qual os estímulos do ambiente são organizados, a este processo nós chamamos de processo perceptivo ou de percepção. Da percepção podem decorrer
diferentes emoções. Alegria, medo, apreensão, raiva. Claro que existe uma base fisiológica, alguns elementos da química cerebral, e para os nossos objetivos nesse momento, o que importa? Essas emoções podem ser compreendidas como positivas, favoráveis ao desempenho das funções no trabalho, como elas podem ser consideradas negativas, dificultadoras ou obstaculizadoras, elas poderão gerar algum obstáculo para a realização das atividades e, portanto, alguns efeitos na produtividade, pode haver efeitos nos relacionamentos e, dependendo, pode ter efeitos até na saúde do trabalhador. As emoções fazem parte, elas são um componente das atitudes. As atitudes são predisposições. Então, como tal, as emoções, junto com a cognição e a vontade, fazendo parte do que são as atitudes, elas podem sim interferir no desempenho, na competência, na resiliência dos indivíduos. Professor, o que é resiliência? Uma maneira de entender é a resistência e a capacidade de se recompor, por exemplo, diante de uma situação adversa, diante de uma situação que não seja tão favorável. Ora, por que isso é interessante? As organizações em si são espaços produtivos, pelo menos deveriam ser espaços produtivos. E é normal que nas organizações existam desafios. É a meta que é para ser cumprida, é o prazo que precisa ser cumprido, é aquele pedido do colega, é a meta do setor, é a instrução, a orientação que o supervisor, o superior imediato pediu. A maneira como nós, indivíduos, percebemos estas situações de desafio, essas situações de ação dentro da empresa, né? A maneira como nós organizamos todos esses estímulos, como percebemos, reflete muito na forma como nós sentimos este ambiente, como nós nos colocamos também nesta condição. E a partir daí, nós podemos dar um sentido para aquilo que observamos. Nós podemos entender que algo está apropriado ou que algo não está apropriado, podemos entender que deveria ser diferente, ou que é bom de trabalhar nesse local, ou que não é, o que tem efeitos sobre o convívio das pessoas, tem efeitos sobre a produtividade, sobre o ânimo, sobre a disposição. Enfim, há muito de razão nas atitudes, sem dúvida, mas também temos que considerar a existência de emoções. Professor, como é que se construiu isto? Ora, ao longo da vivência, ao longo do amadurecimento, os indivíduos vamos tendo experiências. E a partir dessas experiências, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis, boas ou não, nós vamos emitindo julgamentos, nós vamos emitindo entendimentos, pareceres sobre o que aconteceu. E aí nós vamos construindo toda uma bagagem do que nós entendemos como sendo correto ou não correto, apropriado ou não apropriado, o que funciona, o que não funciona, e também nós podemos assim avaliar no sentido de estabelecer um valor para as ações, sejam elas nossas ou dos colegas ou do chefe ou da organização como um todo, que se soma com a seguinte situação. O modo como as emoções são vivenciadas depende também das regras estabelecidas para os grupos, pelos grupos. Por exemplo, para o caso dos grupos formais, existem normas, existem manuais, existem regimentos de conduta. E também os grupos informais estabelecem regras. É como se houvesse um código implícito do tipo, para fazer parte deste grupo, como os indivíduos devem se comportar, quais comportamentos que são aceitos, quais comportamentos que são incentivados e quais comportamentos que são reprimidos e evitados nas pessoas que fazem parte daqueles grupos. Ora, permanece nessas situações, tanto na vigência de normas formais, quanto na vigência de normas informais, estabelecidas normalmente pelos grupos informais, a atuação do líder, no sentido de influenciar a maneira como as pessoas vão se conduzir. Então, a percepção
é a forma como nós organizamos o conjunto de estímulos que vem do ambiente. Isto decorre da nossa experiência, das nossas avaliações, da história que cada um de nós tem e às vezes até mesmo de circunstâncias daquele momento. Se o indivíduo está mais ansioso, menos ansioso, se ele está com fome, se ele está com sede ou se ele está se sentindo bem. Soma-se com isso que indivíduos nas organizações estão inseridos em grupos formalmente estabelecidos e grupos espontaneamente compostos dentro dessa organização. Da percepção da organização dos estímulos do ambiente, os indivíduos entendem como que essa empresa, como essa organização é, e também começam a ter entendimentos acerca de si mesmos, gerando daí o autoconceito, a forma como cada um se percebe. É como se o autoconceito respondesse à pergunta: quem somos ou quem eu sou, em nossa própria, na própria opinião ou na opinião de cada um. Também dependendo da percepção, da história, das vivências que o indivíduo teve, nós temos que entender que existe um outro conceito importante, que é a autoavaliação. É a maneira como o sujeito se avalia, que valores ele atribui para si. Ora, se nós entendermos então que isto tem uma relação com a autoestima, o quanto o sujeito gosta de si, ou tem uma expectativa do que os outros gostam dele, nós podemos então entender que está aí composta, ou pelo menos nós temos uma boa parte dos elementos que formam a autopercepção da pessoa. Como que ela se percebe. Decorre daí também fatores importantes para influenciar no comportamento organizacional. Pois bem, reforçando sobre a percepção. A percepção é a organização dos estímulos que os indivíduos captam do ambiente. Com os sentidos, captam-se esses estímulos, os sons, as imagens. Isto é organizado, processo perceptivo, e daí podem surgir emoções, favoráveis ou desfavoráveis em relação ao ambiente. Vamos lá. Desta situação, do processo perceptivo, melhor dizendo, decorre o entendimento que o sujeito tem do que é o ambiente onde ele está e também decorre a percepção de quem ele é. Deriva daí a autopercepção. Quem é este sujeito? A autopercepção de si e a percepção do ambiente. Isso torna mais tranquilo para que compreendamos o conceito ou melhor, para que compreendamos o autoconceito. O autoconceito vem responder uma pergunta: quem o sujeito é? Pensando em si, o autoconceito responde, entre aspas, quem eu sou. Quem eu sou na minha própria opinião. Decorre também desta noção, deste processo perceptivo, a autoavaliação. É como o sujeito se avalia. O que é a avaliação? A avaliação é uma atribuição de valor. Então, como o sujeito, ou quais valores o sujeito atribui para si, com que estima ele se reconhece, entre aspas, o quanto ele gosta de si mesmo. Claro que vocês vão dizer, então toda a história de vida, experiência e a maneira como a pessoa se autopercebe acabam por interferir no autoconceito, na autoavaliação, na autoestima e até mesmo na percepção do locus de controle. O que é o locus de controle? Locus é uma expressão latina que quer dizer lugar. Então vamos pensar assim, vamos trabalhar com um exemplo agora. Você tinha uma reunião na empresa, e a reunião aconteceu e uma pessoa faltou. Quando essa pessoa chega, você pergunta para ela, fulano, por que você faltou na reunião? E ela diz assim, mas ninguém me avisou, ninguém me disse nada, esse sistema de informação não funciona. É uma situação. Uma outra pessoa também faltou na reunião. Então você pergunta para ela, fulano, por que você faltou na reunião? E a pessoa responde assim, puxa vida, eu esqueci. Opa, eu não vi o e-mail, eu não vi o mural de informações,
eu não estive atento para esse compromisso na minha agenda. No primeiro caso, o indivíduo colocou no ambiente, colocou nas circunstâncias a explicação de por que ele faltou. É um locus de controle externo. No segundo caso, o indivíduo colocou o locus de controle nele. Ele foi o responsável por aquela circunstância, por aquela situação em que ele esqueceu, perdeu, não participou da reunião que havia na organização. Notem a diferença que existe nesses dois casos. No primeiro, o sujeito coloca a responsabilidade do que acontece com ele no ambiente, nas pessoas do ambiente. No segundo caso, o indivíduo coloca em si a responsabilidade do que acontece. A tendência é de que indivíduos com um autoconceito bastante realista de quem eles realmente são, de quais as habilidades que realmente têm, com uma autopercepção, não apenas uma autopercepção favorável, mas uma autopercepção honesta de si mesmo, e que tenham um locus de controle interno, a tendência é que essas pessoas aumentem a sua autoeficácia, aumentem a sua capacidade de fazerem escolhas, de assumirem desafios, de assumirem compromissos, de se comprometerem com resultados. O que tem efeitos, obviamente, sobre a autopercepção da pessoa, o quanto ela se vê como competente ou não, e, por conseguinte, efeitos na produtividade, efeitos no relacionamento com outras pessoas, nos resultados da empresa. Diante dessa noção que nós temos, o indivíduo, com suas características, inserido em grupos de diferentes tipos, com a presença e atuação de líderes, da organização de todos os estímulos do ambiente, decorre a percepção. Ou melhor dizendo, a percepção é a forma, é o processo de organizar todos esses estímulos. Conforme o indivíduo percebe, ele sente emoções que podem favorecer ou dificultar algumas das atividades. Conforme o indivíduo percebe, ele entende como aquele ambiente é e ele também percebe a si mesmo. Tudo isso tem um componente de emoção. Porque emoções são importantes de serem compreendidas no ambiente do trabalho? Emoções são um importante componente das atitudes. Atitudes, predisposição para a ação. Atitudes, somadas com conhecimento e habilidade, valores e as condições materiais do entorno, formam o que nós compreendemos por competências. Quanto às percepções, existe algo que precisa ser explorado. E isso nos abre espaço para conversarmos um pouco sobre os conflitos. Como assim? Diante de um mesmo fato, pessoas diferentes podem perceber este fato de forma diferente. E por entenderem de forma diferente um mesmo fato, o julgamento que fazem da ação que deve ser adotada, por exemplo, houve uma queda nas vendas, um percebe que o fator que levou a isso foi o aumento de preços, o outro percebe que o fator foi a ação da concorrência, enfim. Diante desta divergência, podem surgir conflitos. Conflitos podem ter as mais diferentes origens. Podem ter origens em diferentes opiniões, nas diferentes fontes de informação que a pessoa tem, podem surgir diferenças da idade, das gerações. É normal que surjam conflitos, até porque somos seres humanos diferentes e percebemos e nos autopercebemos de formas diferentes. O que é o desafio? O que é a proposta? A proposta é que aproveitemos a energia gerada pelo conflito e direcionemos esta força para a solução de problemas. Então, se os conflitos são inevitáveis, vamos aproveitá-los no sentido de buscarmos soluções criativas para os contextos, os desafios que as empresas possam estar vivenciando. Para buscar soluções diante de contextos cada vez mais complexos, os gestores das organizações cada vez mais estão atentos a dois outros conceitos. O conceito de grupos. Um conjunto de indivíduos forma um grupo. Agora, um conjunto de indivíduos com objetivos em comum, um conjunto de indivíduos que tem um resultado estabelecido
e que lhes diz respeito e com o qual esse grupo se compromete. Este conjunto de indivíduos, este grupo de indivíduos que tem uma identidade de propósitos, uma identidade de quem é, uma identidade de ação, este conjunto de indivíduos forma algo especial, chamado equipe. E as equipes tendem a ser mais produtivas, obterem melhores resultados, mais resilientes diante das adversidades, o que contribui com o desempenho das organizações. Então pensemos assim, nós já temos uma boa noção do quanto os grupos influenciam os comportamentos. Se os indivíduos vierem a fazer parte de grupos com os quais se identificam, com os quais compartilham objetivos, com os quais sentem confiança e compartilham as ações. Qual é a tendência? A tendência é aumentar a produtividade, aumentar o compromisso e apoio mútuo, o que contribui para emoções mais favoráveis ao desempenho das funções. Nesse momento, vocês devem ter percebido que os conceitos da disciplina eles se interrelacionam. Daí a necessidade de que façamos as trilhas de aprendizagem sempre de forma completa, que façamos as anotações e que cada um no seu modo procure estabelecer as relações que existem entre os diferentes temas estudados na disciplina. Espero que tenham apreciado esta forma compacta, esta forma resumida e rápida de resgatar alguns dos elementos importantes desta disciplina. Alerto que este podcast não substitui a necessidade de fazer as aulas de forma completa. Desafio, exercícios, leituras, vídeos, dicas, não substitui. Soma, complementa, reforça, não substitui. É uma forma de aprimorarmos nossos conhecimentos. Para todos que prestaram atenção até aqui, obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Professor Luciano, bons estudos, até a próxima.